Boa noite a todos. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a quem seja honra para sempre. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Nós estamos pregando nos domingos à noite no Evangelho de Mateus e nós chegamos agora no capítulo 11. Com certeza nós temos sido edificados pelo Senhor. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus. Tem sido uma boa caminhada aprender a respeito desse Evangelho e da palavra do Senhor. Vamos ler do versículo 2 ao versículo 6. No último sermão eu tratei do versículo 1. E agora nós vamos ver do versículo 2 ao versículo 6. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Mateus 11, 2 a 6. Vamos ler a palavra do Senhor. Após a leitura, fique com a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição atentamente, verificar. Seja um crente bereano, um olho no pregador e o outro nas Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém, a palavra do Senhor. Vamos orar rogando a iluminação do Espírito. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra que acabamos de ler e agora nos colocamos diante do Senhor como um povo de Deus que quer ouvir aquilo que a Tua palavra nos ensina. O pensamento do pregador, as conjecturas humanas, as filosofias humanas, nada disso é importante agora. Nós queremos que o Teu Espírito fale aos nossos corações pela Tua palavra. Então nos ajuda no processo de interpretação, para que sejamos fiéis à intenção original do Teu Espírito, através da instrumentalidade de Mateus. Mas ajuda-nos também a compreender que nós não estamos lendo um livro qualquer, mas a palavra de Deus. Então ajuda-nos a aplicar essas verdades, tão relevantes e importantes para a nossa vida, hoje, nas nossas vidas, no contexto em que estamos vivendo. Nos ajuda. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Dúvidas. Quem nunca teve dúvidas na vida? Nós temos dúvidas com respeito à carreira profissional. Muitas vezes nós temos dúvidas a decisões práticas que precisamos tomar na nossa vida. Algumas vezes nós temos dúvidas com respeito a coisas simples, desde o carro que precisamos trocar, ou a bicicleta, até dúvidas mais sérias, mais importantes na nossa vida, como nós devemos lidar em algumas situações específicas. Mas e quanto àquelas dúvidas espirituais, aquelas dúvidas que muitas vezes nós sentimos? Será que Deus realmente está me vendo? Será que Deus se importa comigo? Será que no meio de quase 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, Deus realmente está ouvindo a minha oração? Por que Ele não me responde? Essas são dúvidas que nós também podemos sentir na caminhada cristã. E aqui nós vemos um homem de Deus expressando dúvidas. Não apenas nós, mas homens de Deus, em vários momentos na história da redenção, muitas vezes experimentaram esses momentos de dúvidas. E nós vemos exatamente isso ocorrendo na vida de um homem de Deus chamado João Batista. Ele estava experimentando um momento de dúvidas. Mas antes de considerar esse texto, nós vamos nos lembrar rapidamente onde ele está inserido no Evangelho de Mateus. Como nós vimos nos sermões anteriores, o Evangelho de Mateus ele é estruturado em 5 grandes sermões proferidos pelo Senhor Jesus. Nós ouvimos o primeiro, já preguei aqui,
o Sermão do Discipulado, também chamado Sermão do Monte. Nós concluímos recentemente o segundo grande discurso proferido pelo Senhor Jesus aos discípulos, o sermão, o discurso missionário. E esse episódio se dá exatamente logo após o Senhor Jesus concluir aquele discurso missionário, onde Jesus envia os discípulos para pregar o Evangelho, e nós vimos que o próprio Jesus, então, vai pregar o Evangelho na cidade dos discípulos. E é nesse momento, ou seja, em algum momento desse, que João envia mensageiros ao Senhor Jesus. Observe que o texto nos diz que João estava no cárcere, ouvindo as palavras, as obras de Cristo, ele escuta falar das obras de Cristo, e envia, então, alguns dos seus discípulos perguntar se Jesus era, de fato, aquele que haveria de vir. Aqui nós temos uma embaixada enviada por João, que estava preso, possivelmente auxiliado pelos seus discípulos, e João, então, envia essa pergunta ao Senhor Jesus Cristo. E nós vemos também essa resposta maravilhosa do Senhor Jesus Cristo para João. Qual a ideia principal aqui do texto? Não é preciso ser um grande teólogo para observar que o ministério de Jesus não correspondia às expectativas messiânicas judaicas. Os judeus tinham expectativas, eles acreditavam na vinda do Messias. Nós, por exemplo, lendo os manuscritos de Qumran, nós vemos que aquela comunidade, eles tinham expectativas messiânicas. Os judeus esperavam o Messias. O Messias guerreiro, libertador, vencedor. Mas então chega o Senhor Jesus Cristo, totalmente diferente daquilo que eles esperavam. Jesus, ele era pequeno demais para aquela compreensão judaica. Jesus ensina o perdão, o amor, a graça, a misericórdia. Eles esperavam, então, um general, um descendente de Davi, que os liderasse em uma batalha contra o Império Romano, contra os inimigos do povo de Deus. Obviamente, essas expectativas foram frustradas. Jesus era pequeno demais nesse sentido. Mas ele também era grande demais, por outro lado. Ele fazia afirmações que nenhum judeu compreendia. Ele dizia que era o próprio Filho de Deus. Ele se diz como Deus. Os judeus esperavam até um Messias, um homem, um descendente de Davi. Mas Deus, um Messias que diz que é o próprio Filho de Deus, isso era grande demais para as expectativas judaicas. Então, obviamente, Jesus não correspondia àquelas expectativas judaicas. E até mesmo João percebe isso e pergunta se Jesus é, de fato, o Messias prometido. Se você não entendeu, é essa a pergunta. João está dizendo, você é o Messias, de fato, ou a gente ainda tem que esperar um outro? Essa é a pergunta de João. E Jesus, então, vai responder a João, resumindo seu ministério, mostrando os grandes milagres que ele estava realizando, que eram evidências da chegada do Messias do reino, conforme o texto de Isaías nos apresentava, e exigindo também decisões, alertando sobre o perigo daqueles que tropeçam, que caem, que não creem, que não permanecem fiéis ao Messias. Então, basicamente, é isso que o texto nos fala. Agora vamos analisar detalhadamente, acompanhe comigo. Se nós tivéssemos que dar um tema a esse texto, um tema que resume o argumento principal, a tese principal, está aí no boletim, aqueles que quiserem abrir, o sermão, o esboço está aí dentro do boletim. O tema que eu quero meditar com os irmãos é as dúvidas de um homem de Deus. E há duas ideias aqui. Primeiro, no versículo 2 e 3, nós temos as perguntas duvidosas de João Batista. João, então, vai fazer aquelas perguntas ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos o cenário, a consulta no versículo 3, e nós temos, no versículo 4 a 5, a resposta autoritativa de Jesus. Jesus, então, manda que se responda a João, que se diga a João aquilo que ele vai dizer. E aqueles discípulos de João vão ser mensageiros daquela mensagem para o próprio João Batista. Então, o texto é bastante simples, repetindo as dúvidas de um homem de Deus. Primeiro, as perguntas duvidosas de João Batista, versículo 2 a 3. E no versículo 4 a 6, nós temos a resposta autoritativa de Jesus. Então, vamos analisar, em primeiro lugar, o versículo 2. Vamos analisar, em primeiro, a pergunta de João Batista. O texto nos diz o seguinte: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Jesus Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. João estava preso.
E além do Evangelho, nós sabemos muitas informações, nós temos muitas informações a respeito da prisão de João através de uma outra obra de um escritor chamado Flávio Josefo, um historiador judaico, que foi contemporâneo, que viveu próximo, um pouco depois a esses eventos narrados aqui, e que descreve em muitos detalhes a história de João e como ele foi preso por Herodes Antipas. Se você quiser ler, eu recomendo que você faça essa leitura. E Josefo, então, nos diz, aqui não está dito, mas Josefo diz que Herodes Antipas aprisionou João Batista na fortaleza de Maqueró, que ficava ao leste do Mar Morto. Nas antologias, no capítulo 18, nós vamos encontrar ele descrevendo detalhadamente, e João ficou preso por 1 ano, até ser morto. E a razão, obviamente o Evangelho fala um pouco disso, mas o próprio Flávio Josefo vai falar também, a razão era muito clara, que a pregação de João, de alguma forma, incomodava Herodes Antipas. E esse Herodes Antipas não é aquele mesmo Herodes quando Jesus nasce, é bom lembrar, aquele era Herodes o Grande, esse aqui é um outro, é o Herodes Antipas, um descendente daquele Herodes o Grande. E o que é que incomodava Herodes Antipas? O que incomodava ele, na verdade, é que ele havia se unido com Herodias, que era esposa do seu irmão, e João Batista, então, condena esse relacionamento incestuoso, dizendo que era pecaminoso. E Herodes, então, de alguma forma, se incomoda com aquilo, manda prender João, e é nesse momento, então, de prisão, onde João está nessa prisão de Maqueró, segundo Flávio Josefo, que ele, então, envia os seus discípulos para fazer essa pergunta ao Senhor Jesus. E, com certeza, esse foi um momento muito difícil para João. Às vezes, nós, quando estamos lendo os textos bíblicos, nós temos que tentar contextualizar. Hoje, quando nós vemos e lemos um pouco a respeito das prisões daquela época, nós vemos quão terrível não foi para João. João foi o homem do deserto, o homem do campo, o homem livre, que vestia-se como Elias. E agora João está preso. Você imagina essa grande mudança, um homem que cresceu pregando o Evangelho, vivendo ao ar livre, e agora João está preso, e o tempo vai passando. Ele escuta algumas notícias a respeito de Jesus Cristo, mas parece que aquilo que ele pregou, a mensagem dele, parecia não se concretizar. De alguma forma, João está enfrentando um momento difícil na sua vida. E por que então João manda esses homens perguntar ao Senhor Jesus? Há 3 interpretações a respeito do porquê João manda. Uma delas diz que, na verdade, a dúvida não era de João, mas sim era dos discípulos de João. Os discípulos de João estavam com dificuldade. Os antigos pais da igreja, os primeiros, aqueles mais antigos comentaristas cristãos, diziam isso, de alguma forma para livrar João Batista, não é? Então eles diziam assim, na verdade, os discípulos de João estavam confusos, e João manda fazer essa pergunta, mas na verdade não era ele, eram os discípulos dele que estavam com dúvida, então ele queria que Jesus respondesse, na verdade, aos discípulos e não a ele. Essa é a interpretação. Outra interpretação é o oposto disso. Alguns dizem, não. Na verdade, quanto mais João, na prisão, escutava a respeito de Jesus, mais ele esperava. Então, aquela pergunta era uma pergunta esperançosa, ou seja, era uma pergunta de confiança, era o nascer da esperança. João diz assim, eu acho que a coisa agora vai. Mas isso não faz muito sentido, né? A forma mais natural, hermenêutica, de ler um texto, é deixar que ele fale por si mesmo. E qual a forma mais natural de ler esse texto? É compreender que João está vivendo ali em um momento de prisão, angustiado, e como vários homens de Deus ao longo da história, expressa dúvida. E que dúvida é essa? Era a dúvida da impaciência. Observe que quando Deus levantou João para pregar a mensagem do reino, e João vem no poder de Elias, embora não tenha realizado milagres, mas aquela mensagem poderosa. E por que João era o segundo Elias? Porque Elias conclamava Israel a voltar para Deus. E João vem pregando essa mesma mensagem. Ele nasce de forma miraculosa. Ele é cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. É um homem que é cheio de Deus, cheio de coragem, que prega o Evangelho, que anuncia de forma destemida, que enfrenta Herodes. Mas até mesmo os homens mais fortes que nós conhecemos têm os seus momentos de fraqueza.
Não é assim. João, então, está nesse momento. Ele não compreendia os desígnios de Deus. Se você voltar um pouco em Mateus, volte comigo, por favor. Você vai observar que a mensagem de João tinha uma característica, no capítulo 3, versículo 11 a 12, que era uma mensagem da iminência do Messias. Todo mundo em Israel achava que, de fato, era filho de Deus por ter nascido israelita. Afinal de contas, Israel era a nação do pacto, era a nação pactual. Deus havia feito uma aliança com Israel. E a mensagem de João era para chacoalhar, para dizer, não, aqueles que agora fazem parte do povo de Deus precisam crer no Messias. Essa era a ideia do batismo. Então aqui João começa esse novo Israel, ele vai para o deserto, porque Deus havia profetizado no Antigo Testamento que da mesma forma que aquele Israel foi trazido do Egito para o deserto, Deus ia começar a formar um novo Israel no deserto. E é por isso que João está pregando ali no deserto. E qual era a mensagem? Veja o capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que era essa ideia do Espírito Santo e com fogo? Em primeiro lugar, o batismo com o Espírito Santo tinha a ver com essa obra que o Espírito estaria fazendo através de Jesus, de conversão. Nem todo israelita era crente, apenas aqueles que fossem tocados, transformados pela mensagem de Jesus. Esse novo Israel que estaria agora começando, um novo Israel. Jesus está instaurando esse novo Israel. E o que é fogo? Fogo era o juízo que Deus ia trazer àqueles que não crescem. Veja mais que diz o versículo 12. Diz assim, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, através do ministério de Jesus, Jesus estava salvando um povo, ajuntando um povo para si, mas queimando a palha, trazendo juízo àqueles que não crescem na mensagem de Jesus. Esse é o batismo de fogo. Tem pessoas, eu quero batismo com fogo. Não queira esse. Aqui é um juízo terrível. João esperava que isso acontecesse rápido. O Messias veio, Jesus está pregando o Evangelho, o tempo vai passando, e João diz assim, onde está? Porque o Messias não começou já a julgar Israel, a salvar, a condenar? Eu não estou vendo nada disso. E eu aqui estou preso. Preguei o Evangelho, dediquei a minha vida ao Senhor, estou preso. Então, vocês compreendem? De alguma forma era a dúvida da impaciência, o fim não chegou. Porque as profecias do Antigo Testamento, de certa forma, apontavam e atrelavam a vinda do Messias como sendo um fim, uma mudança. E João, então, prega essa mensagem de urgência, se arrependam, creiam, o Messias está vindo, ele vai trazer salvação, mas também juízos que não creem, e agora o Messias está ali pregando o Evangelho, Jesus está anunciando, e ele aparentemente não está vendo isso. E por quê? Porque João não compreendia os desígnios de Deus. Muitas daquelas profecias do Antigo Testamento, sobretudo em Isaías, falavam da obra do Messias, mas encapsulavam toda a sua obra, falavam da sua vinda e, obviamente, do seu juízo final, que só vai ocorrer na segunda vinda do Messias. Mas eles tinham dificuldade em compreender isso. Eles não entendiam. E João também estava nesse grupo de alguns que não entendiam ainda. Cadê a era messiânica? Esse é o ponto aqui. Ele não compreendia os desígnios de Deus. E é por isso, então, vamos voltar lá para João, capítulo 11, vá comigo, por favor. É por isso, então, que ele vai fazer essa pergunta. Veja o versículo 3. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Você é o Messias? Devemos esperar outro? Alguns estudiosos supõem também, João, ele viveu em uma região do deserto, muito próxima a onde viveram os essênios. E os essênios tinham a esperança de 2 Messias. Para quem não sabe, eles esperavam o Messias, do tipo davídico, mas eles esperavam outro Messias, que seria uma espécie de sumo sacerdote. Então, alguns imaginam que talvez João recebeu alguma influência dos essênios e faz essa pergunta. Não há nenhuma evidência disso.
A dúvida de João parece simples. A dúvida é: eu não estou vendo ainda as coisas acontecerem. Você é de fato o Messias, Jesus? É você? Eu estou preso aqui. Por que você não começou ainda a julgar? Por que você não destronou Herodes Antipas? Vocês percebem? Ele estava preso. E aquela mensagem de juízo parece não acontecer. E quando Deus não age conforme aquilo que a gente espera, muitas vezes nós experimentamos a mesma coisa que João. Ficamos com dúvidas. E Jesus então manda responder a João. Qual é a resposta do Senhor Jesus? Veja o versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. A resposta de Jesus é interessante, porque Jesus, em primeiro lugar, na língua grega aqui, esse ide e anunciar está em uma forma imperativa. De alguma forma, Jesus usa, obviamente Jesus falou em aramaico, Mateus escreveu em grego, mas Mateus capta esse senso de ordem dado ao Senhor Jesus para aqueles discípulos de João. Jesus diz assim: vão e anunciem a João o que estáis ouvindo e vendo. Obviamente, o texto não está dizendo que eles estavam vendo. Talvez eles vissem, os discípulos de João tivessem visto alguns dos milagres do Senhor Jesus, mas possivelmente os próprios discípulos do Senhor Jesus iam anunciar as coisas que Jesus estava fazendo. Jesus diz assim: diga a João o que vocês estão vindo. E ele então vai resumir no versículo 5 os seus milagres. E esse texto aqui, do versículo 5, é um texto maravilhoso, porque Jesus ele vai resumir os milagres que ele havia feito até aqui, sobretudo no capítulo 8 e 9 de Mateus, onde ele vai dizer: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus diz: é claro que eu sou o Messias. Coisas extraordinárias estão acontecendo. Olhe, veja os milagres. O Messias chegou, eu sou o Messias. Não houve equívoco nenhum, João. Eu sou o Messias. Eu sou o Filho de Deus prometido. Veja as coisas gloriosas que estão acontecendo. Mas Jesus está fazendo mais do que isso, meus irmãos. Jesus não está apenas fazendo uma retrospectiva dos seus milagres. Jesus está aqui citando alguns textos do Antigo Testamento, sobretudo de Isaías, que referendavam, que diziam: sim, João, eu sou aquele Messias prometido lá de Isaías. Sou eu. Então, há pelo menos dois textos que nós vemos o Senhor Jesus citar aqui. Vamos ver comigo. Isaías 35, 5 e 6. Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E vamos ver também Isaías 61, que nós inclusive lemos hoje, versículo 1 a 3. Isaías 61, 1 a 3 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o Evangelho, as boas novas, aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, observe que Jesus vai usar esses textos de Isaías para dizer a João: sim, eu sou aquele Messias prometido em Isaías. Sou eu mesmo. Eu tenho feito tudo aquilo que as Escrituras disse que eu faria. Mas, de alguma forma, o que Jesus está explicando a João, que ele não compreendia, é que aqueles milagres iniciais de Jesus, aquele primeiro momento, a primeira vinda do Senhor Jesus, instaurando esse novo Israel, que seria formado não apenas por judeus, mas por mim e por você, gentios, que hoje fazemos parte desse novo Israel de Deus,
E por que nós fazemos parte desse novo Israel? Porque Jesus é o verdadeiro Israel. Então, quando nós cremos em Jesus, nós então começamos a fazer parte desse novo Israel. Então, Jesus diz, sim, João, eu estou instaurando esse novo Israel, eu estou fazendo coisas extraordinárias, mas aquele momento de juízo, aquele momento final, ainda não chegou. Ele ainda vai chegar. Jesus cita esses textos de Isaías 35 e Isaías 61, porque eram textos que falavam não apenas de salvação, mas também de juízo, o dia da vingança de Deus, o dia do juízo. Jesus está de forma maravilhosa dizendo a João, olhe para as Escrituras, olhe para Isaías. Eu estou cumprindo tudo aquilo que essas Escrituras dizem, mas esse momento de juízo ainda não chegou, ainda virá. É aquilo que nós chamamos o adiamento misericordioso de Deus. Jesus vem trazer o Evangelho, trazer salvação aos pecadores, trazendo de forma maravilhosa o Evangelho da graça, conclamando os pecadores, judeus e gentios que se arrependam, até que Ele venha pela segunda vez. Aí sim será o juízo, aí sim a pá de Deus vai funcionar, aí sim Deus vai separar entre os justos e injustos. Era isso que João não compreendia e Jesus estava explicando a ele. E Jesus então conclui, vamos voltar lá para Mateus, capítulo 11, e Jesus então conclui, versículo 6, veja aí o que é que Jesus diz, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim pedra de tropeço. Bem-aventurado. Essa palavra Macário significa, é o bendito segundo Deus. Bendito segundo Deus é o homem que não achar em mim pedra de tropeço. E o que é uma pedra de tropeço? Essa palavra, pedra de tropeço, literalmente significa tropeçar e cair em alguma coisa. Uma pedra de tropeço é algo que você vai caminhando e tropeça e cai. É a palavra que é usada aqui pelo Senhor Jesus Cristo. E o que é que Jesus então quer dizer a João? Jesus está querendo dizer a João que a bênção de Deus repousa sobre aqueles que tomam uma decisão por Cristo, que creem em Cristo e mantêm essa decisão, não importa o que aconteça. É isso que Jesus está dizendo. João, bem-aventurado é aquele que crê em mim, não importa o que aconteça na vida, ele continua firme. Bendito é o homem para quem eu não sou uma pedra de tropeço. É isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo a João, mesmo sem você entender os planos de Deus, mesmo sem você entender o seu sofrimento aí, mesmo se você entender porque Deus não libertou você e você está nessa prisão terrível, nunca duvide de mim. Feliz e bendito é aquele que nunca duvida de mim, que se mantém sempre firme. Bem-aventurado o que não cai por causa de mim. Nunca duvide. Nunca duvide do meu amor pelo meu povo. Essa é a lição do texto. E às vezes nós nos perguntamos, quem nunca se sentiu desencorajado? Você já se sentiu desencorajado? Talvez você esteja nessa noite desencorajado. Porque a vida tem essa capacidade de nos dar algumas pancadas muito fortes, né? Viver em um mundo caído não é fácil, porque nós temos que experimentar muitas vezes a dor, o sofrimento. E às vezes nós não compreendemos os desígnios de Deus. Ou às vezes nós somos daquela igreja, daquela teologia de livrinho de escola dominical, daqueles livrinhos que diz assim, se você crê em Jesus, você nunca vai ter problema na sua vida. E aí de repente você recebe a notícia que você tem câncer. E você vai para o hospital. E você começa a morrer. E você ora e você clama a Deus. Mas Deus não responde. Porque Deus quer levar você. E ao invés de você se agarrar em Cristo, como João Batista foi instruído pelo Senhor Jesus a fazer, você se desespera. Ou não é assim? Eu lembro que certa vez um jovem, nós recebemos, quando eu era pastor em Recife, alguém pediu que nós fôssemos visitar um jovem em um hospital. E nós fomos visitar. Eu queria a visita de um pastor. E aquele jovem era dessas igrejas que ensinavam que
Se Deus não curar, a culpa é sua, é porque você não tem fé. E aquele jovem, muito triste, ele estava perto de morrer, ele disse, pastor, eu não fui ensinado a saber como é que eu morro. Como é que eu morro de forma vitoriosa? Um jovem chorando. Um jovem dizendo, meu Deus, como é que eu me preparo para morrer? Vocês imaginam João Batista naquela prisão? Jesus manda essa resposta. João foi solto? Não! Esse foi o fim dele. Será que teve algum propósito na vida de João? Nós falamos sobre propósito, vitória, grandeza. Não, esse é o evangelho dos nossos dias. Vamos pensar em João Batista, um homem fiel, cheio do Espírito Santo, fiel, temente a Deus, corajoso, pregou o evangelho, perseguido injustamente, preso injustamente, e que um dia uma mulher terrível, Herodias, perde a cabeça dele, e ele então tem a sua cabeça decapitada. Será que nós temos uma teologia que nos faça experimentar o sofrimento sem perder a fé? Uma teologia que nos faça ouvir as palavras do Senhor Jesus, não importa o que aconteça, João, bem-aventurado é aquele que não tropeça e nem duvida de mim. Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho onde nós vamos em momentos de dúvidas no lugar certo. E qual é o lugar certo? Ir até Cristo. E até as Escrituras. João estava certo, ele estava vivendo aquele momento de dúvida, e ele foi na pessoa certa, que é Cristo. E nós, em momentos de dúvidas, temos que ir ao lugar certo. E que lugar certo é esse, pastor? A Cristo, a palavra de Deus. Dúvidas em algum momento nós vamos enfrentar na nossa vida, mas nós temos que ir até a palavra de Deus. E deixe-me dar uma ilustração aqui de um famoso pregador chamado G. Campbell Morgan. Ele foi um homem brilhante, um pregador inglês. Começou a pregar muito jovem, a evangelizar com 13 anos. Com 19 anos ele já pregava a palavra de Deus. E ele foi atacado na sua vida, ele conta, por um momento de muitas dúvidas. Ele começou a ler vários cientistas agnósticos, ou ateus, como Charles Darwin, John Tyndall, Thomas Huxley, Spencer, e a cabeça dele pirou. Ele começou a pensar, será que a palavra de Deus, a Bíblia, é verdadeira? Será que Jesus Cristo de fato existiu? E ele então ficou cada vez mais perplexo. E sabe o que é que aquele jovem fez? 19 anos. Ele cancelou todos os compromissos, ele disse, eu não vou pregar mais. Colocou todos os livros em um armário, tudo que ele tinha, todos os livros, não vou ler livro nenhum, colocou todos os livros no armário. Foi à livraria, comprou uma Bíblia nova, disse, não, essa aqui que foi meu pai que me deu, eu vou comprar uma nova, essa já estava marcada, eu vou comprar uma nova. Ele comprou uma Bíblia nova. E ele disse para si mesmo, abre aspas, eu não tenho mais certeza de que isso é o que o meu pai afirmava ser a palavra de Deus. O pai dele dizia que a Bíblia é a palavra de Deus, eu não sei mais se é. Mas disso eu tenho certeza. Se for a palavra de Deus, e se eu chegar a ela com uma mente sem preconceitos e aberta, ela falará por si e trará segurança à minha alma. Ele disse, eu vou para as Escrituras, e eu vou começar a ler esse livro. E se esse livro for de fato a palavra de Deus, esse livro vai mudar a minha vida, vai tirar as minhas dúvidas, vai aquecer o meu coração e tirar a frieza da minha alma. Ele então começou a ler as Escrituras. E quando alguém lê esse livro, meus irmãos, como Calvino chama, as Escrituras são a pedagoga do Espírito. Quando alguém lê esse livro e pede para que Deus fale ao seu coração e transforme a sua vida, não há ninguém que haja assim que não seja transformado por ela. E sabe o que é que ele diz? Contando em seu diário, essa Bíblia me encontrou. Essa Bíblia me encontrou. Ele diz, eu fui encontrado por Deus. Eu fui encontrado pelo Espírito, pelas Escrituras. É pelas Escrituras que Deus fala, não é fora das Escrituras. E é exatamente isso que Jesus faz. Jesus faz João ir para as Escrituras. É lá nas Escrituras que Jesus está dizendo, eu sou o Messias.
eu estou cumprindo essas promessas gloriosas? Em dúvidas que nós temos em nossa vida, nós temos que ir até Deus. Esse é o primeiro princípio que nós temos que aprender nessa noite. É a primeira aplicação, se você está experimentando qualquer dúvida na sua vida. Qualquer dúvida espiritual, será que Deus me ama? Será que Cristo ainda olha para mim? Você precisa ir até Deus. E quando você vai até Deus, você vai até Cristo. Quando você diz, Senhor, eu não vou te abandonar, não importa o que aconteça. Eu não vou deixar que nada na minha vida seja um tropeço para me afastar de Ti. Quem vai até o Senhor Jesus desse jeito, nunca volta vazio. Nunca volta vazio. Então, deixe-me fazer algumas aplicações também para nós. A primeira que eu quero fazer nessa noite, e esse texto nos ensina como uma lição muito importante, é que o reino de Deus e os planos de Deus nem sempre são perceptíveis aos nossos olhos. Às vezes nós queremos transformar Deus como se fosse uma projeção dos nossos desejos. Mas Deus é soberano, Ele é Senhor, é Ele que dirige a nossa vida, irmãos. Foi Ele que dirigiu a vida de João, que aos nossos olhos parece até uma injustiça, mas aos olhos de Deus foi o que Deus quis. Deus quis dirigir a vida de João daquele jeito. Nem sempre Deus age com os seus servos da forma como nós esperamos. Às vezes nós esperamos, nós fazemos um protótipo de Deus, ou nós aprendemos aquele tipo de teologia, se Deus é Deus, Ele tem que fazer, tem que ser desse jeito. Nós queremos ser soberanos, mas nós somos criaturas. E nós temos que aprender esse princípio importante aqui. Esse princípio é: Deus é aquele que dirige a nossa vida como Ele quer. É o primeiro princípio, a primeira aplicação. Ninguém conhece os planos de Deus a não ser Ele mesmo. Eu não sei os planos de Deus para a minha vida, você não sabe os planos de Deus para a sua vida. Ninguém conhece, nós não sabemos nada. Lembra do sermão que eu preguei aqui outro dia de Eclesiastes? A vida é imprevisível, nós não sabemos nada do que vai acontecer. Nada. Nós não sabemos. Só Deus. Outra aplicação é que Jesus nem sempre é o Salvador e Messias que nós queremos encaixar na nossa concepção. E às vezes, por isso, há muitas pessoas, quando a vida sai um pouco do seu trilho, quando as coisas não ocorrem conforme você imagina, elas começam a tropeçar e cair. E Jesus diz: bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Jesus é Salvador e é Senhor da nossa vida, mas Ele é Senhor da nossa vida. Nós não somos senhores da nossa vida. E nós temos que confiar que aquele Salvador que nos transformou é aquele que está nos dirigindo. Você realmente crê nisso, que Deus está dirigindo a sua vida? Que mesmo em momentos de dúvida, talvez Deus esteja te levando para isso, para te ensinar a depender mais dEle. Você acredita nisso? A sua fé suporta o sofrimento. Outra aplicação importante é que a resposta de Deus para seu povo sempre está nas Escrituras, mas nós não enxergamos isso. João não havia compreendido de forma aprofundada as Escrituras. Isso acontece muito na nossa vida, nós estamos em dúvidas e essas dúvidas muitas vezes são resultado de crentes que não meditam nas Escrituras, não compreendem as promessas de Deus. Por exemplo, Jesus prometeu que nunca vai me deixar, nunca vai me abandonar. Hebreus 13, 5. Será que eu e você, nós cremos realmente nisso? Nas horas mais negras da nossa vida, Jesus está comigo. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um minuto da minha vida, mas a única certeza que eu tenho é que aquele que me comprou na cruz do Calvário, Ele vai estar comigo, quer na vida, quer na morte. Se eu estiver doente, eu orar e Ele me curar, bendito seja o nome do Senhor. Mas se eu orar e Ele não me curar, e eu morrer, e tiver de me encontrar com Ele, bendito seja o nome do Senhor. Esses são os benditos de Deus, são aqueles que permanecem firmes. O agir de Jesus é sempre poderoso, mas nem sempre nós enxergamos esse agir na nossa vida. Porque nós estamos vivendo um evangelho, um estilo de vida tão centrado em nós mesmos,
que muitos crentes não conseguem mais enxergar Deus. O Evangelho, os cultos, as pregações, elas são tão centradas nos homens, que nós não conseguimos mais vislumbrar o verdadeiro Evangelho centrado em Deus e em Jesus. Não é isso que ocorre? Então, a lição que nós aprendemos, irmãos, é que Deus, pela sua providência, nos dirige. Mas e se Deus estiver dirigindo a nossa vida para o fim? Nós ainda vamos confiar. Deus, muitas vezes, nos dirige para o fim, e nós não percebemos isso. A vida de João estava chegando ao fim. O tempo de glorificar a Cristo tinha cessado. A morte em breve viria. Quando nós pensamos assim, o nosso coração às vezes fica dizendo, será que não é meio injusto para Deus? Aliás, não é meio injusto esse agir de Deus? Mas deixe-me levar você a pensar de outra forma. A missão daqueles que Jesus salva nesse mundo é servir a Jesus e dedicar a sua vida a Jesus. E falar de Jesus para outras pessoas. Se você tiver o privilégio de fazer isso, de servir a Jesus nessa vida e falar dele um segundo, essa vida já valeu a pena. A vida de João valeu a pena. Ele foi o precursor do Messias. Não houve nenhum profeta que profetizou o Messias e viu como ele. Então, a vida de João nos ensina que nós nascemos não para sermos felizes, como se a felicidade fosse um fim, um alvo principal da nossa vida. Nós nascemos para glorificar a Deus. E quando nós fazemos isso, não importa se nós vivemos 10, 15, 20, 30 anos, 70, 80, Deus é quem sabe. Se nós servirmos a Cristo um segundo, um minuto da nossa vida, essa existência já valeu a pena. É assim que nós temos que olhar a morte de João Batista, que obviamente depois há um outro texto que vai falar a respeito dela. Essa é uma lição. Mas uma lição que eu quero que você leve no seu coração é: nunca duvide da bondade, da misericórdia e da graça de Deus na sua vida. Nunca faça isso. Nunca deixe que Satanás tire a confiança que deve existir em seu coração. E como é que a gente lida, então, com essas dúvidas que vão surgindo? As Escrituras nos ensinam isso. Vá até Deus e abra o seu coração. Faça como aqueles salmistas que foram até Deus e abriram o seu coração, sem medo. Vá até as Escrituras. Mas tenha cuidado para que essa dúvida não seja uma dúvida incrédula, pecaminosa. Como foi aquela do povo que saiu e não acreditou que eles entrariam na terra, duvidaram do poder de Deus. Se mantenha firme. Se mantenha firme. Essa é uma grande lição que nós aprendemos aqui nesse texto. Se mantenha sempre firme. A verdadeira fé em Jesus implica em compreender não apenas a bem-aventurança de servi-lo, mas também a exigência por fidelidade em qualquer circunstância. Esse é o crente verdadeiro. É aquele que é fiel nas horas boas, nas horas difíceis. Eu, como pastor, eu tenho acompanhado a vida de muitos crentes. Mas aqueles que mais me fizeram admirar, o que mais me admiraram, foram aqueles que nos momentos mais negros da sua vida eu fui visitá-los. E ao invés de confortá-los, eu saí confortado. E eu dizia, muitas vezes ao sair dessas visitas: Senhor, me dá a fé desse irmão. Que fé inabalável. Como é que eu tenho essa fé? Você precisa ir a Cristo. Só Ele pode nos dar uma fé circunstancial, independente das circunstâncias. E o grande desafio, qual é o grande desafio da vida cristã? É confiar sem ter resposta.
Grave bem isso. O grande desafio é ter uma fé que, mesmo que você não tenha nenhuma resposta, você continua crendo, você continua confiando no Senhor Jesus Cristo. Deixe-me concluir lendo um pouco. Há um livro escrito por C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele foi um grande escritor, escreveu as Crônicas de Nárnia, e tem um livro dele que foi traduzido agora, há um tempo atrás, para o português. Toda a obra dele está sendo traduzida. E o título desse livro é Cartas Diabólicas. Parece uma coisa estranha, né? Cartas Diabólicas. Em português, o título é Cartas de um Diabo Velho a seu Aprendiz. E esse livro é o seguinte, deixa eu explicar, o pessoal ficou assustado agora. Deixa eu explicar esse livro. Esse livro é uma ficção, onde C.S. Lewis mostra um diabo velho ensinando a um diabo mais novo como é que tenta e destrói um cristão. É basicamente isso. E o nome desse diabo mais novo é Vermebili. É um verme, literalmente. É assim que ele chama. E há uma parte no livro que eu achei muito interessante, de C.S. Lewis, que eu quero comentar com os irmãos. Ele diz o seguinte, o demônio velho falando para o mais novo: espero que a minha última carta o tenha convencido de que a tribulação, o ponto baixo de aridez e embotamento que o seu paciente enfrenta no momento, chama de paciente, não irá por si dar-lhe a sua alma, e sim... Opa, fugiu aqui, desculpe, irmãos. Está tendo um problema aqui. E sim que é algo que precisa ser devidamente explorado. Então, o que é que o demônio velho está dizendo para o novo? Olha, quando um crente está em tribulação, é hora de você explorar. É hora de atacar. Quando um crente está em dúvida, quando ele não está bem, o diabo velho está dizendo para o novo, vá lá e ataque. E ele continua. Você deverá apenas afastá-lo da influência dos cristãos mais experientes. Olha, tira ele da influência daqueles crentes mais antigos, experientes, o que é fácil conseguir hoje, ele diz. Voltar sua atenção para as passagens apropriadas nas Escrituras e guiá-lo para que fique totalmente determinado a recobrar seus sentimentos anteriores através da pura força de vontade. Então ele diz assim, mande ele ir para as Escrituras, mas quando ele for para as Escrituras e ler a Bíblia, diga a ele que ele vai vencer a tentação, as lutas, pela vontade dele, pela força. Se ele for um crente forte, ele vai vencer. Essa é a instrução dele. Se você fizer isso, ele diz, ele vai ser nosso. Se ele for daquele crente do tipo esperançoso, seu trabalho consistirá em fazê-lo resignar-se à atual frieza de sua alma e gradualmente contentar-se com ela. Se ele for um crente esperançoso, mas está frio, faz com que ele continue frio. Deixa ele frio mesmo. Ele precisa continuar frio. E a tribulação, a dúvida é o momento ideal. Deixa ele frio mesmo. Ele precisa continuar frio. E ele continua, tentando convencer-se de que, afinal de contas, ele não está tão frio assim. Olha, convença ele está frio, mas diga a ele que ele não está tão frio assim, não. Diga a ele que tem crente pior na igreja, tem pessoas, eu estou sem orar, mas ninguém ora. Eu vou para a reunião de oração, só tem 4, 5. Então, eu estou bem aqui na igreja. Comparado com os demais, eu sou um crente já, tipo, nota 9. O diabo velho diz assim, ensina ele a ficar frio e a se acostumar com essa frieza. E sabe o que ele conclui dizendo? Dentro de 1 ou 2 semanas, ele ficará em dúvidas se os primeiros dias do seu cristianismo não foram talvez um tanto exagerados. Pega ele na tribulação, deixa ele ficar frio, deixa ele tentar vencer as provações com a própria vontade, deixa ele ler as Escrituras, mas achar que é ele que vai fazer com que ele mesmo vença. E aos poucos ele vai ser seu. É exatamente isso que Satanás faz. É nos momentos de dúvida, de abatimento,
e tribulação, que ele se aproxima como um lobo da vida dos crentes e diz: é agora. É agora. O acusador, o tentador. E talvez ele esteja fazendo isso na sua vida. Talvez nesse momento de profundas dúvidas, Satanás, de forma sorrateira, está fazendo isso com você. Dizendo: amaldiçoa a Deus e morre, como a mulher de Jó. Você ainda permanece crente? Você acredita nesse Deus ainda? Olha para a sua vida. Nada dá certo. E o que você faz nessas horas? É nessas horas que nós temos que responder como Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre e nu vou voltar. Nós não nascemos com nada, não temos nada a não ser o Senhor. É nessas horas que a nossa fé precisa ser aquela fé onde nós vencemos não pelos nossos esforços. Você percebe? Nós vencemos a tentação confiando no que Jesus fez por nós. Eu venço as minhas dúvidas não querendo ser forte aos meus próprios olhos, ou aprendendo talvez em algumas teologias, alguma frase, algum jargão: Deus é mais, eu sou cabeça, não sou cauda. Não é isso que faz vencer, não é o auto-esforço próprio. É isso que Satanás quer. O que nos faz vencer a tribulação, a tentação, as dúvidas, é olhar para a cruz do Calvário, para um Salvador que nos comprou na cruz, que morreu, e eu e você, nós somos partes do seu povo, e crer que Deus, em sua providência, está dirigindo a nossa vida, de tal forma que o nome de Cristo está sendo glorificado em nós, tanto na vida como na morte, e nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então a minha fé se robustece, não graças a mim, mas a Cristo, as promessas que Ele tem. Não é a minha vontade, mas a graça. E aí sim, eu oro: Senhor, que eu esteja unido a Ti, que o Senhor nunca seja um tropeço para mim, que eu nunca duvide do amor de Jesus por mim. Essa é a oração que todo crente tem que fazer. Essa é a oração que você precisa fazer: Senhor, não me deixa duvidar do Teu amor por mim, nunca. Porque no dia que surgir esse pensamento, eu sei que é maligno. Porque eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o meu Redentor vive e está comigo. Que Deus nos abençoe e nos ajude, irmãos, a vivermos dessa forma, vencendo as dúvidas, indo para a pessoa certa e tendo fé no Deus certo e confiando nas promessas de Deus, da sua palavra. Vamos orar. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome pela Tua palavra. Bendito seja o Senhor. Eu quero de forma especial pedir que o Teu Espírito que habita em nós e que está aqui nesse local, que Ele possa visitar aqueles corações atribulados, aqueles que estão em dúvida, aqueles que estão perplexos, aqueles que não compreendem a providência, o agir de Deus em suas vidas. Homens e mulheres de Deus que, como João Batista, experimentam esses momentos de dúvida, porque nós somos apenas homens e mulheres, nós não somos super crentes, não temos super força, somos pecadores, mas pecadores que foram redimidos por Jesus Cristo, pecadores que foram salvos, e que nessa noite as promessas do Senhor, que a Tua palavra, que o Evangelho, seja um refrigério nesses corações. Que o Senhor renove as forças daqueles que estão cansados, atribulados. Que o Senhor os faça buscar em Tua palavra, em conversas com crentes maduros, as orientações necessárias para vencerem as lutas e as dificuldades. Nos ajuda e fica conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.